Pedro, antes de seguir Jesus, primeiro seguia João Batista, o maior dos profetas depois de Jesus. Pedro significa pedra, rochedo, com origem no nome em grego Petros, este a partir da palavra Petra, uma tradução do aramaico de Cefas, que significa literalmente pedra ou rochedo. Pedro era um homem de fé, dedicado à verdade de Deus, mas ao mesmo tempo fez algumas escolhas precipitadas e impetuosas em sua vida. Nesse vídeo, você conhecerá a incrível história de Pedro, um homem que, assim como nós, cometeu várias falhas ao longo de sua vida, mas muitos acertos também. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do apóstolo Pedro. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ao analisarmos o Novo Testamento, Pedro aparece praticamente em todos os lugares. Foi Pedro quem se opôs a ter seus pés lavados por Jesus, mas depois concordou, como você pode ver em João 13, versos 6 a 10. Foi Pedro quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, em João 18, verso 10. Foi Pedro quem notou a figueira murcha, em Marcos 11, verso 21. Pedro foi um dos 3 que testemunharam a transfiguração de Cristo, conforme Marcos capítulo 9, verso 2 a 6. E Pedro teve a visão do lençol cheio de todos os tipos de carnes de animais, em Atos 10, verso 9 a 16. O nome de Pedro era originalmente Simão, que significava ouvir. Ele era filho de um homem chamado Jonas e foi criado na ocupação de seu pai, a de um pescador. Em Mateus 8, verso 14, vemos onde Jesus curou a sogra de Pedro. Então, sabemos que ele era casado. Não sabemos se Pedro teve filhos. Pedro e seu irmão André eram parceiros de pesca com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Isso é útil para entender, pois muitas vezes você verá Pedro, Tiago e João agrupados. Eles tinham uma amizade anterior e de longa data. O chamado de Pedro. André, irmão de Pedro, era originalmente um discípulo de João Batista. Ele disse ao seu irmão que encontramos o Messias, descrito em João 1, verso 35 a 41. Jesus, ao encontrar Simão, deu-lhe o nome aramaico de Cefas, Pedro em grego, que se traduz por pedra. Mais tarde, quando Jesus escolheu seus discípulos, ele reconfirmou a mudança do nome de Pedro. Daquele ponto em diante, Pedro foi considerado um dos apóstolos proeminentes. Ele é o primeiro em todas as listas dos apóstolos. Não sabemos o que levou Jesus a nomear Pedro primeiro, se foi seu zelo, sua energia ou absoluta devoção a Cristo. Fosse o que fosse, Jesus também reconheceu as fraquezas de Pedro e a tendência de ser precipitado em certas ocasiões. Aqui reside o paradoxo de Pedro. Em um momento ele estava dizendo e fazendo as coisas certas, e então de repente fraquejou. Pedro responde corretamente a Jesus. Em Mateus capítulo 16, Jesus perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mas logo depois que Cristo elogiou Pedro, Pedro sentiu que precisava repreender Jesus por dizer que ele sofreria e morreria. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo:
Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Satanás significa adversário ou acusador. Jesus corrigiu fortemente Pedro, dizendo-lhe que sua mente não estava focada nas coisas de Deus. Jesus e Pedro quebraram as leis da física. Vemos em outro relato em Mateus 14, onde Jesus enviou os seus discípulos de barco. À sua frente, o mar estava agitado e, em algum momento, entre 3 e 6 da manhã, Jesus veio andando sobre as águas em direção ao barco. Pedro tomou a iniciativa e pediu a Cristo que o mandasse andar sobre as águas. Sem hesitar, ele saiu do barco e começou a andar na água. O que foi necessário, não apenas para pedir para andar sobre a água, mas para realmente fazê-lo? Definitivamente, não foi nada que o homem disse ou fez que o levou a fazer isso. Veio da fé em Deus. No entanto, quase imediatamente, Pedro deixou que sua fé enfraquecesse e começou a afundar. Pedro experimentou a maravilha de andar sobre a água. Segundo a física, isso seria impossível, mas nada é impossível para Deus. Além de Jesus, ele é o único homem registrado que andou sobre as águas. Já aconteceu do mar se abrir ou de um machado flutuar nas águas, como vemos nas histórias de Moisés e Eliseu na Bíblia. Inclusive, temos vídeos sobre a história deles aqui no canal. O link estará aqui na descrição. Mas enfim, Pedro deve ter se sentido eufórico. Ele tinha confiança. Ele deve ter sentido uma onda de entusiasmo. Mas aí ele se distraiu, perdeu o foco e começou a afundar. A Bíblia não diz até onde ele chegou de profundidade, e não diz se Cristo carregou Pedro ou o ajudou a caminhar de volta ao barco. Mas podemos imaginar um cenário onde Jesus estende a mão e puxa Pedro de volta, o ajudando a voltar ao barco. Mas claro, usando uma licença poética para imaginar o que vem depois. Esse relato mostra que Pedro deu um passo na fé, ele acreditou e foi obediente. Pedro aprendeu uma lição. Se ele afundava ou andava na água, dependia de onde estava seu foco. Se continuasse olhando ou focando em Cristo, ele não afundaria. Isso com certeza é uma mensagem para os nossos dias. Pedro nega Jesus 3 vezes. Na noite da última Páscoa de Jesus, após o término do culto, Jesus disse que todos os seus discípulos o abandonariam. Então Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu que Pedro não iria apenas lhe abandonar, ele iria negá-lo. E não apenas uma, mas 3 vezes. No entanto, Pedro insistiu: Mesmo que eu tenha que morrer com você, eu não vou negar você. Mas Pedro fez exatamente como Jesus havia predito, negando-o 3 vezes antes que o galo cantasse. Homem, eu não sei do que você está falando. Pedro estava profundamente envergonhado de seu comportamento e saiu e chorou amargamente. Pedro após a ressurreição de Jesus. Pouco depois da ressurreição de Cristo, 7 dos apóstolos estavam juntos e Pedro sugeriu que fossem pescar. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. A vida de Pedro pode servir de inspiração e encorajamento para nós à medida que avançamos neste mundo conturbado. De manhã, um estranho apareceu na praia e perguntou se eles tinham comida. Quando eles disseram que não, ele os instruiu a lançar a rede mais uma vez no lado direito do barco. A rede veio transbordando, e foi nesse ponto que eles reconheceram que o estranho era Jesus, e eles foram para a praia. Enquanto os outros remavam, Pedro pulou no mar e nadou até a praia. Eu fico imaginando Pedro nessa situação, a felicidade e o temor que ele deve ter sentido. Pense no cenário aqui da perspectiva de Pedro. Na noite da Páscoa, ele se levantou e disse que nunca tropeçaria por causa de Cristo.
Jesus então lhe disse que ele o negaria 3 vezes antes do amanhecer. E Pedro fez exatamente como Cristo disse. Desde então, Cristo morreu e ressuscitou e agora estava de volta entre eles. Se caso tiverem curiosidades sobre o que acontece após a morte de Jesus e o que acontece após a ressurreição, temos 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que vai contribuir para o seu estudo. Os links estarão aqui na descrição. Mas enfim, Pedro deve ter tido sentimentos conflitantes. Ele estava muito feliz por ver Cristo novamente, mas ao mesmo tempo estava envergonhado, carregando o peso de ter feito uma bagunça completa apenas alguns dias antes. Jesus Cristo diria alguma coisa? Ele faria alguma coisa? Todo o ato de Jesus era alimentá-los com um café da manhã, e isso para Pedro deve ter sido muito reconfortante. No entanto, após a refeição, Cristo se concentrou em Pedro. Jesus se dirigiu a ele por seu nome de batismo. Ele não o chamou de Cefas, ou Pedro, o nome que Jesus lhe dera, mas seu nome original, Simão, filho de Jonas. Isso pode ter sido para lembrá-lo de que nem tudo era como antes. O próprio Jesus deu a Simão o nome de Pedro, a pedra. Aqui, Jesus estava lembrando a Pedro que naquele momento ele não era a pedra, mas era simplesmente Simão. Em alguns versos curtos, Cristo encorajou Pedro e deu-lhe instruções e direção para seguir em frente. O que Jesus disse? Primeiro, Cristo queria que Pedro confirmasse que o amava. Um dos 2 grandes mandamentos é amar a Deus. Jesus queria ter certeza do amor de Pedro por Deus. Segundo, Cristo também queria garantir que Pedro, e por extensão todos os ministros da igreja, alimentassem um rebanho, os membros de sua igreja, não apenas alguns do rebanho, todo o rebanho. Terceiro, e finalmente, Cristo instruiu Pedro a segui-lo. O sermão de Pentecostes de Pedro. Em Atos capítulo 2, descreve o primeiro Pentecostes da igreja do Novo Testamento. O Espírito Santo foi dado de forma poderosa e espetacular, e a igreja nasceu. Quem foi que se levantou e pregou? Pois bem, foi Pedro. Isso Lucas registrou em Atos 2, verso 14. Aqueles que estavam lá e ouviram seu sermão ficaram genuinamente tocados e perguntaram o que deveriam fazer, pois perceberam que eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Pedro os chamou poderosamente ao arrependimento e a serem batizados e receberem o Espírito Santo. Daquele ponto em diante, Pedro desempenhou um papel proeminente na igreja primitiva. Descobrimos que, além de falar poderosamente, ele curava e até restaurava a vida de pessoas. Sobre os milagres que Pedro realizou, vou deixar para outro vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem. A visão de Pedro. Deus abre a porta aos gentios. Embora Paulo tenha sido comissionado como o apóstolo enviado aos gentios, foi Pedro quem primeiro mostrou que os gentios agora deveriam fazer parte da igreja. Naqueles dias, os judeus não tinham nada a ver com os gentios. De fato, os judeus consideravam contra sua lei associar-se como não-judeus. Mas em uma visão foi mostrada a Pedro que Deus estava chamando os gentios, assim como os judeus, para se tornar parte da igreja. Pedro trouxe essa revelação de volta a Jerusalém para que em toda a igreja pudesse agora chegar a este entendimento. Pedro partilhava refeições com os gentios e sentia-se à vontade com os gentios, embora ele próprio fosse judeu. Em Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 16, o apóstolo Paulo relatou uma ocasião em que Pedro voltou a não comer com os gentios, mas parece ser razoável concluir que, após a correção de Paulo, Pedro mais uma vez deu aos gentios o respeito que Deus esperava dele. As cartas de Pedro. Pedro é o autor de 2 dos livros do Novo Testamento. Estas cartas foram escritas perto do fim de sua vida. Ele estava comprometido com Cristo e havia sido um líder na igreja por muitos anos. Pedro transmitiu a mensagem que havia recebido pessoalmente de Cristo.
ele estava interessado na genuinidade e sinceridade da fé dos irmãos. Os membros eleitos da igreja, para quem ele estava escrevendo, amavam a Jesus Cristo. Embora estivessem sendo testados e nunca o tivessem visto, Pedro os encorajou a seguir em frente, seguindo as palavras de Jesus Cristo. A morte de Pedro. Jesus Cristo previu o futuro de Pedro e predisse como ele morreria. Veja, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Isso não foi falado como algo que talvez pudesse acontecer, mas algo que estava certo. As próprias palavras de Cristo indicavam que Pedro seria martirizado. A própria Bíblia não diz como Pedro morreu. A tradição mais aceita diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa tradição explica que Pedro pediu essa forma de martírio porque havia negado Jesus e sentia que não era digno de morrer como Jesus havia morrido. Novamente, isso é apenas tradição, e a Bíblia não confirma ou nega essa história. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando de como foi a morte dos apóstolos. Vou deixar o link aqui na descrição também. Passa lá depois. Continuando. O exemplo que Pedro nos deixou. Pedro foi fiel, obediente e também cresceu em humildade. Não importava se ele era um apóstolo proeminente, ele era capaz de admitir quando estava errado e era capaz de mudar. Parece que às vezes Pedro lutou para ser justo e permitiu que sua humanidade levasse a melhor sobre ele. Apesar disso, Pedro conseguiu vencer e foi usado por Deus para se tornar um poderoso líder da igreja primitiva. Cristo sabia que tipo de pessoa Pedro era, desde a primeira vez que eles se conheceram. Ele conhecia o potencial de Pedro e sabia que, apesar de todas as coisas precipitadas que Pedro pudesse fazer, esse potencial ainda estava lá. Você já se perguntou se não é assim conosco também? A vida de Pedro pode servir de inspiração e encorajamento para nós à medida que avançamos neste mundo conturbado. Se você quiser saber mais sobre Pedro, temos um vídeo que fizemos anteriormente aqui no canal, falando sobre o dia que ele viu o fim, os eventos finais do Apocalipse. Caso não assistiram, o link estará aqui na descrição. Até mais. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.